Vamos começar então, Gabriel, para dar um certo contexto e depois a gente falar sobre a guerra e a ascensão do Hitler, do nazismo. Você nasce onde e como era a Hungria que você nasce? Como que estava? Eu nasci em 1938, na Hungria, em Budapeste. E quando eu nasci, a Hungria já estava governada por um governo fascista. Agora, não vamos confundir nazismo com fascismo. Qual é a diferença? A diferença é que, digamos, não existia aquela política e aquela religião, vamos chamar assim, racial que tinha na Alemanha, certo? Na Alemanha, o judeu era considerado como um ser absolutamente inferior que tinha a ser extinto. Na Hungria ainda não tinha eram isso. Fascistas, tinham números clausos sobre o qual Marx se referiu, tinham guetos também já existiam, mas não era uma perseguição, digamos, violenta. De vez em quando havia pogroms, havia esses linchamentos, mas, digamos, era perfeitamente possível conviver com isso. Entendi. Certo? E as coisas começaram, digamos, devagarzinho. Os judeus não podiam ser soldados, tinham que fazer parte de brigadas de trabalho, que eram praticamente trabalho escravo, né? Cavando trincheiras e tudo mais lá na frente russa. Eram obrigados? Obrigados, sim, obrigados. Meu pai fazia parte disso. Andar nos campos, uma vez tinha mina. Exatamente. Sim, também isso. Sim. Escavavam trincheiras, andavam onde tinha mina para explodir as minas para os soldados poderem avançar. Isso é caso extremo, mas acontecia também. E tinha fome, frio, tudo isso que eles passaram. Entendi. Quer dizer, uma espécie de pré-campo de concentração. Entendi. Certo? E eu nasci numa família de classe média. Tinha irmãos? Não, não tinha. Filho único? Filho único, exatamente. E aí as coisas eram aceitáveis, apesar que o meu pai já estava aí na frente e tudo mais, mas aceitáveis até 1944, especificamente fevereiro de 44, quando os alemães descobriram que a Hungria ia pular fora da guerra. Porque a Hungria colaborava com a Alemanha. Na primeira? Na Segunda Guerra Mundial. Na segunda. Segunda Guerra Mundial. Eles eram aliados da Alemanha, só que não permitiram, por exemplo, que os judeus da Hungria fossem deportados na Alemanha ou na Polônia em campos de concentração. O almirante Horthy, que governava a Hungria, tinha uma expressão, dizia o seguinte: eu sei, falava para Hitler, eu sei que os judeus são os porcos, mas são os nossos porcos. Então, com isso, ele não deixava que os judeus fossem transportados. E isso criou um atrito entre Hitler e exatamente a Hungria. E em 44, fevereiro, a gente já sabia, todo mundo já sabia que a guerra ia terminar. E a Romênia pulou fora da guerra. Fez paz em separado com a Rússia e com os aliados. Os alemães ficaram muito ressabiados com isso. E os alemães foram pegos de surpresa com isso, porque a Romênia também era aliado da Alemanha. E ficaram de olho na Hungria. E, de fato, os húngaros também queriam fazer a mesma coisa. Os alemães descobriram, invadiram a Hungria e depuseram o governo Horthy. Em 44. 44 em fevereiro. Depuseram os fascistas húngaros e tomaram o poder. Aí a Alemanha entrou para valer Aí entraram para valer. Aí não tinha mais escapatórios. E tinha duas categorias. Os do interior, os judeus do interior, foram imediatamente transportados para a Polônia, a grande, esmagadora maioria deles, e porque o transporte era mais fácil, a logística era mais fácil. E outra coisa, uma cidade de 50, 70, 80 mil habitantes, bastava um antissemita para denunciar todos os judeus da cidade. Todo mundo se conhecia. Exato. Entende? Quer dizer, estou falando alegoricamente. Claro. Os poucos bastavam. E então os judeus húngaros do interior não escaparam. Meu pai era do interior. E a família dele era uma família numerosa. Tem os tios, meus avós, penca de primos e daí para frente. Não sobreviveu ninguém, só eu, que estava em Budapeste. Certo? Agora, os judeus de Budapeste tinham mais sorte. Porque a cidade grande era mais fácil esconder, a logística era mais problemática. Entendi. Então, era mais possível, mais viável sobreviver do que mas no também interior. tem uma parte logística, só dar uma explicação. Como assim? 400, mais ou menos 400 mil judeus viviam perto, em Budapeste ou perto.
Os outros 400 mil que viviam no interior, como ele falou. Tá. Então, os 400 mil judeus do interior foram logo mandados para Auschwitz e mortos em 4 meses. Os trens chegavam, os judeus iam direto para a câmara de gás. 400 mil judeus foram mortos em 4 meses. 400 mil judeus húngaros foram mortos em 4 meses. Em Budapeste, eles estavam cercando os judeus, colocando em guetos escondidos, onde ele vai contar, que seriam transportados depois. Sei. Não deu tempo porque a guerra acabou. Ah, mas estava na fila. Mas é claro, estávamos na fila. Nossa. Isso é questão de tempo apenas. Mas vocês tinham essa noção de que o relógio estava andando, ou vocês estavam tão dentro do problema que não conseguiam? Sabiam, por exemplo, dos 400 mil que tinham sido mortos, ou isso não chegava? Chegava a notícia, sim. Alguns acreditavam, outros não. Ah, é? Sabe como é? Porque não saía no jornal isso, né? Não tinha... Não, claro que não. Era como? Era boca a boca. Então, isso que ele fala... tinha gente que conseguiu e tinha gente que... tinha um gueto na Polônia. Certo. Os judeus estavam presos e iam aos poucos sendo transportados de trem para os campos de extermínio ou trabalhos forçados. Às vezes alguém conseguia fugir. Se ele ficasse no meio dos cristãos, ele seria preso de novo. Então ele fugia do vagão ou do campo e voltava para o gueto, para ficar entre eles. E ele falava, olha, a gente não pode entrar no trem porque estão matando a gente assim, assim, assim. Muitas pessoas, como ele diz assim, pô, esse cara está louco, não é possível. Outros queriam não acreditar. Entendi. Dizem que o próprio Oskar Schindler, do filme, esteve na Hungria e ele trouxe a notícia, um daqueles que trouxeram a notícia para a Hungria foi o Oskar Schindler.